Então, entramos aqui ao vivo, vamos aguardar as pessoas começarem a entrar. Iniciando em alguns instantes. A segunda live sobre o uso frequente de analgésicos. Pronto, voltei. Conexão estava ruim aqui. 3 pessoas, 5. As pessoas estão começando a entrar. Boa noite. Boa noite, pessoal. Nossa segunda live da série de 7 lives sobre psicoeducação e enxaqueca para pacientes, organizado pelo Comitê de Psicologia da Sociedade Brasileira de Cefaleia e pela Abraces, Associação Brasileira de Cefaleia em Salvas e Enxaqueca, Associação de Pacientes. Boa noite, as pessoas estão entrando, um minutinho. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui. A gente tem o tema de hoje, um tema super importante, que é sobre o uso de analgésicos. Parabéns aí ao Comitê de Psicologia da Sociedade de Cefaleia. As meninas aí vêm fazendo um trabalho sensacional, já fizeram outros eventos anteriormente, né? E tem percorrido aí um campo bastante importante dentro da área das cefaleias, que é a interferência, né, a relação com os aspectos do estado mental, de saúde mental. Então, por que a gente também coloca esse tema aí de uso de analgésicos, né? Porque, primeiro, é um problema frequente, né? O uso frequente é um problema frequente. Os pacientes, eles podem, muitas vezes, serem taxados, né? E podem realmente sofrer com um uso inadequado, e a gente precisa também falar um pouco aí da terminologia, né, para definir cada um desses tópicos, porque existe um problema de classificação, né? Existe uma situação que é de tangenciar o abuso do analgésico, né? E aí existe na psiquiatria, na psicologia, o problema das doenças por abuso de substâncias, né? Nesse pacote todo entra o abuso de álcool, de drogas outras, de maconha, de cocaína, e abuso de substâncias outras também. A maior substância aí que é abusada no mundo inteiro é o opioide, né? Então, a gente no Brasil não vive uma situação tão impactante assim, né? Nos Estados Unidos, eles vivem uma crise tremenda relacionada ao opioide, né? De várias mortes, assim, realmente uma repercussão na saúde pública enorme, né? E isso acaba interferindo também, né, no mundo das pessoas que sofrem com dor de cabeça, com cefaleias, porque acaba tendo uma prescrição muito liberal e de certa forma, errônea, né, nos Estados Unidos, de muito opioide. Então, existia, né, anteriormente, uma liberdade enorme, assim, qualquer dorzinha, opioide, opioide, opioide. E aí acabava a gente vendo uma situação negativa relacionada a um uso inadequado de opioides, né? Então, existe um conceito já muito bem estabelecido na neurologia, na área de cefaleias, que é de evitar a prescrição de opioides, né? Mas este problema também, ele meio que inundou o uso
de outras substâncias, de outros analgésicos que são usados para o tratamento agudo. Então, existe uma categoria de doença que é classificada como a cefaleia por uso excessivo de medicações. Tá? Então, e aí tem um debate, né, na literatura sobre isso, mas vamos entender ampliar um pouco o entendimento, né, desse uso excessivo e vamos tentar classificar e ver aonde está esse problema do uso excessivo, ou do uso abusivo, ou do uso simplesmente frequente, né? Então, a gente tem que separar o uso frequente, né, em 5 categorias, tá? O uso frequente de analgésico, então, né, hoje, na classificação de cefaleias, o termo utilizado é uso excessivo de medicação, cefaleia por uso excessivo de medicação aguda, medicação analgésica. Muito bem. Analgésicos comuns, mais do que 15 dias do mês, e remédios combinados, triptanos, você tem o uso é um pouco menor, são 10 dias de uso por mês. A partir disso, você já categoriza como uma cefaleia por uso excessivo de medicação. Mas o que a gente vai expor aqui para vocês é entender esse uso frequente, né? Então, vamos considerar que, na média aí, vamos pegar no Brasil mesmo, vamos pôr um corte assim, que 3% da população do Brasil tem a dor diária, tem a dor todo dia, tá? Que tem uma cefaleia primária, tipo enxaqueca ou cefaleia tensional, e a frequência é diária, tá? Esse é o número, 3%. Então, nós estamos falando de 6 milhões de pessoas. Tá certo? É a minha matemática? É isso mesmo? São hoje 211 milhões, né? Então, é 6 ponto qualquer coisa. 0,3 milhões. Então, essas pessoas estão usando analgésicos todos os dias, né? Mas elas estão usando também para uma finalidade, né? Estão usando para aliviar a sua dor. É diferente de um uso recreativo, de um uso não prescrito ou inadequado, né? Mas as categorias que a gente tem que separar primeira possibilidade, o indivíduo tem dor todo dia e está procurando algum alívio com algum analgésico todo dia. Ok, né? Isso não é a causa da dor de cabeça, é simplesmente a consequência. Em que outros modelos, em que outras doenças isso acontece? O indivíduo tem o intestino preso, ele tem que tomar um laxante todo dia. O indivíduo tem asma, ele tem que tomar uma bombinha todo dia. Ou seja, existem outras doenças que os pacientes fazem uso de medicação sintomática diariamente. E nessas doenças que eu dei o exemplo, não há a causa da doença não é o uso da medicação sintomática. Então, essa é uma possibilidade, tá? Segunda possibilidade, o indivíduo tem um efeito colateral da medicação, tá? Então, ele toma naratriptano, Naramig, todos os dias. E o Naramig dá uma tonturinha, dá uma sonolência. Então, ele tem um uso excessivo no sentido de que o remédio está dando efeito colateral e a conduta nesse caso, assim, na verdade, em qualquer situação, o principal conceito que a gente tem que ter é de achar onde está o problema, de trabalhar a causa ou as causas daquela dor de cabeça e encaixar um tratamento preventivo
que seja, então, efetivo para evitar que venha dor de cabeça, para que aquela pessoa não precise nem tomar o analgésico, porque ele não tem dor, né? Então, o conceito de uma dor diária, o conceito de tratamento de uma dor frequente é de prevenção. Então, isso tem que ser reafirmado muitas e muitas vezes, né? A gente tem que fazer tratamento preventivo e não só apagar um incêndio com analgésicos, tá? Agora, enquanto essa pessoa está em busca de, né, e a gente também, como profissional de saúde, está tentando buscar um caminho para essa pessoa, então, parar de ter dor, ou diminuir essa dor e diminuir também o consumo de analgésico, né? Não pelo analgésico por si só, mas pelo fato dela ter menos dor, né? Para melhorar a qualidade de vida. Então, enquanto essa pessoa está nessa trajetória, ela pode, então, estar usando esse tratamento agudo com frequência e tendo efeitos colaterais. Que outros exemplos? Remédios que têm cafeína. Então, você toma muito remédio que tem cafeína, você pode ter insônia, você pode ter tremor, você pode ter mais irritabilidade, mais ansiedade, né? E, por ter essas questões todas, você pode ter mais dor de cabeça, certo? Então, por isso a gente tem que buscar também a melhor alternativa de tratamento. Prevenção, em primeiro lugar, mas também, nesses casos, quando tem efeito colateral, a gente mudar a tática de tratamento agudo, tá? Outros exemplos, anti-inflamatório. O indivíduo usa anti-inflamatório, tem uma gastrite, ou desenvolve uma úlcera, ou uma esofagite, ou desenvolve algum problema renal, ou hipertensão, ou alguma lesão hepática. Quer dizer, o uso contínuo está gerando um efeito colateral. Então, número 2, efeito colateral. Número 3, que na minha vivência, né, e no meu diagnóstico dos pacientes, é o que é mais frequente, que é usar com frequência ou excessivamente, porque tem alguma outra coisa que está levando aquela dor a acontecer diariamente, que está agravando a dor e que está também impulsionando aquele paciente a tomar mais analgésicos do que ele precisaria, talvez, né? E aí que vem a psicoeducação também, porque esses fatores principais têm a ver com o medo de ter dor, né? E a gente, há anos atrás, deu um nome para isso, que é a cefalgiofobia, é o medo de ter dor de cabeça. Então, às vezes, a dor nem está tão forte, mas a pessoa já vai lá e já toma 2. Fala, não quero nem saber, já vou despachar ela agora, né? Agora, aí a gente vem e reclama com o paciente que ele tomou muito analgésico, mas também a gente falou em algum momento que era para ele tratar a dor logo no começo. E aí vem um paradoxo mesmo, né? Quer dizer, se você tem dor todo dia e você for fazer o tratamento de intervenção precoce, que é pegar a dor logo no começo, você vai tomar mais analgésico do que o normal, entendeu? Então, às vezes a gente está pondo a culpa no paciente, né, de que ele está tomando muito analgésico, mas a gente mesmo falou lá atrás que era para fazer intervenção precoce. Então, essas coisas têm que ficar claras, né? Ok, faça intervenção precoce, mas a gente precisa particularizar o limite do analgésico a ser tomado para cada paciente, de acordo com essas categorias que eu vou colocar para vocês. Então, por que um paciente pode tomar muito analgésico? Porque ele tem medo de ter dor. Porque ele pode ter uma impulsividade. Então, ele vai lá e toma, que nem louco, em vez de tomar uma dose, vai lá e toma 4 doses, né? Então, ele não tem esse filtro de racionalizar a temporalidade do tratamento, né? De tomar um remédio, depois o outro, né? Também ele pode ter uma questão com compulsão. Pode ser uma pessoa com algum traço compulsivo
e aí ele vai repetindo e vai tomando aquilo sem uma lógica, assim, aparente, né? E aí esses fatores também são fatores que agravam e que costumam gerar mais dor de cabeça, que costumam cronificar as dores de cabeça, né? Então, se você tem dor de cabeça e tem um grau alto de ansiedade, as chances são de que as suas enxaquecas sejam mais frequentes mesmo, entendeu? Por isso que ansiedade, antecipação, preocupação é tão importante no tratamento da enxaqueca, porque essas coisas andam juntas, né? O sistema de dor é um sistema de defesa, como é o da ansiedade. Tem a ver com a gente antecipar coisas, né, para se proteger. Então, o disparo da dor, ele tem um intuito de proteção, né? Ele tem um intuito também de evitação, né? Quer dizer, você tem que sair daquela cena, né? Então, a enxaqueca, você tem incômodo com a luz, incômodo com o barulho, incômodo com cheiros, né? Então, você meio que tem que voltar para a caverna, né? Você tem que ir para um lugar protegido, né? Então, tem teorias assim evolutivas de que a enxaqueca tem esse papel, entre aspas, né? De proteger, de tirar. Então, se o indivíduo está num ambiente muito quente ou muito iluminado, ele pode sofrer com aquilo. Então, vamos disparar um sistema para que ele se recolha, né? Então, essa é uma teoria aí chamada evolutiva, né, para enxaqueca. Mas, em termos de fisiologia humana, né, de fato, isso tem sentido. Quer dizer, o sistema de dor, ele está disparando com um sentido de proteção, mas ele está disparando excessivamente. E essa é a doença. Então, qual é o problema? É a buzina que disparou? Ou é o indivíduo que está percebendo uma ameaça onde não tem? Né? Então, você pode ir lá, né, no seu carro e apertar o botão da buzina sem parar, não precisava. Você podia cumprir a função de aviso só com um toquinho da buzina. Então, tem pessoas que têm o seu sistema de alarme exagerado. Aperta uma coisinha, pá, dispara uma buzina enorme, quer dizer, começa uma enxaqueca fortíssima e ela não para, né? Porque também a gente não tem o sistema de desativar a buzina, né? De desativar o alarme. Então, são duas coisas, é perceber também ameaça onde não tem, que aí vem também a questão psicológica, né, e do traço e do perfil que o paciente pode trazer de antecipação, de preocupação, de medo, né, e de uma outra questão que a gente costuma também abordar com o paciente, que é a catastrofização, né, a pessoa que tem um tropismo, tem um grude assim na ideia da catástrofe, na ideia de que alguma tragédia vai acontecer, né? Então, a gente tem que abordar isso, né? São pessoas que podem ter essa tendência e precisam de um trabalho muito forte em cima de desautomatizar isso, né? A nossa vida, ela só existe porque a gente tem sistemas também automáticos, que são sistemas que economizam a nossa energia. Então, imagina que você vai andar e você vai pensar, eu vou levantar agora o pé direito, depois vou levantar o esquerdo, agora eu vou relaxar. Impossível. Não dá para pensar no movimento de andar, não dá para fazer isso com direção de carro, de bicicleta, você tem que ter automatismo. E como é que você automatiza? Repetindo muitas vezes, né? Então, se a gente repete um comportamento muitas vezes, o cérebro entende que, beleza, isso aqui vai se repetir, deixa eu criar jogar no automático, né? E aí que a gente entra também em padrões de repetição de comportamentos automáticos, né, de percepção exagerada de situações e de reações também exageradas às situações, né? Então, eu sempre dou um exemplo
né? Uma vez eu fui dirigir um carro na mão inglesa, né? E aí comecei a ser meio esquisito, né? Você está no banco do lado direito e é tudo trocado, você tem que ficar muito atento, né? Super desgastante, inclusive. Mas aí você vai dar você vai dar a seta para virar, né? E aí quando você dá a seta, o que acontece? Vamos ver se alguém acerta. Quando você dá a seta, no lado trocado, você liga o para-brisa, né? Então você dá a seta, liga o para-brisa e fala, tá certo, é trocado. Aí você entende e aí você percebe, não, tá ok. Então, na próxima, beleza, eu vou dar a seta, eu vou usar o direito e não o esquerdo, como você está automatizado a fazer, né? Aí você vai lá e vai precisar de novo, aí você vai dar a seta, o que você faz? De novo você faz errado. Você já sabe, você já tem consciência, mas você faz de novo errado. Agora, quantas vezes vocês acham que a gente tem que errar sabendo que não é para fazer daquele jeito? Quantas vezes a gente tem que errar para desautomatizar e começar e passar para o lado certo, né? É de 5 a 10 vezes. Quer dizer, você faz a segunda, você fala, pô, eu já sabia. Aí você faz a terceira, não é possível. De novo, aí você faz a quarta, a quinta. Quer dizer, aquele movimento está muito estruturado na sua cabeça, entendeu? Então, ou você tem uma vigilância enorme e fica pensando, não, agora não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer, ou você vai errar umas 5, 10 vezes, ou mais até, dependendo do seu nível de atenção. Então, isso acontece com os comportamentos, né? Então, você está desde criancinha tendo medo, ou tendo um padrão de irritação, ou de desesperança, ou alguma coisa que você incrustou ali no seu automatismo, é muito difícil de você mudar. Mas precisa treinar, e por isso que é tão importante o trabalho da psicologia, porque muitas dos quadros são agravados por questões como essa. E o analgésico entra nesse pacote também, né? Então, a gente está no terceiro item, né? Só para quem chegou agora, a gente, então, está falando aí de uma classificação do uso frequente de analgésicos, né? Primeiro, o uso frequente porque a pessoa tem dor frequente e uma coisa é relacionada à outra, mas não é o uso frequente de analgésico a causa da dor diária. Segundo lugar, o segundo item é ter efeito colateral por causa do uso frequente da medicação. Terceiro item é ter uma psicopatologia ou um traço ou algo por trás que faz a pessoa ter mais uso de analgésico. Quarto item é o fenômeno da cefaleia rebote, tá? E aí que entra uma informação interessante, né? Porque a gente não tem tanta informação, tanta evidência científica de que existe rebote a não ser para opioides, né? Existe um fenômeno chamado hiperalgesia, quer dizer, você toma um opioide do tipo codeína, ou tramadol, ou morfina mesmo. Aí você reduz a dor. Só que depois de um certo tempo, aquilo que foi para o nível da analgesia, para a diminuição da dor, ele vai para a hiperalgesia. Então você passa a sentir mais depois, entendeu? Então isso é muito conhecido no uso de opioides. Por isso que a gente evita, porque você melhora, mas depois você piora. Você vai ficar com mais sensibilidade. É claro que o uso eventual também não é tão problemático, mas a gente não tem tanta liberdade assim de prescrever opioides e não se deve mesmo usar muito opioide no tratamento agudo, né, das cefaleias. Então, assim, cefaleia rebote
principalmente, né, esse fenômeno da hiperalgesia, ele ocorre com o uso de opioides. Com os outros analgésicos, também é muito difícil de você categorizar assim, né, ser taxativo e dizer que, olha, você tomou lá seu sumatriptano, seu rizatriptano, e aí você teve mais dor por causa dele, né? Muito, assim, até do ponto de vista experimental, é muito difícil de você comprovar isso, né? E aí, vamos para o quinto item, que é o item, que é aí o uso, na verdade, abuso de substâncias, né? Então, a gente deveria, então, utilizar os critérios diagnósticos do DSM, né, que é o tipo de diagnóstico que a gente se baseia psiquiátrico para dar o diagnóstico de um problema de abuso de substâncias, né, de álcool, de cocaína, de drogas, etc. Né? E aí, ao invés do abuso de substâncias ser alguma dessas drogas, seria o analgésico. Tá? Muito raro. Muito raro. Quando tem abuso de substância, normalmente tem opioide no meio. Eu mesmo nunca vi uma pessoa abusar pelos critérios de abuso de substância. E aí tem um erro que a gente comete muito, nós médicos, né? Que é, em vez de falar uso excessivo, falar abuso. Então, se é abuso, é a doença do abuso de substâncias. Né? Então, se não preenche esses critérios para o abuso de substância, não é abuso. Ou é uso frequente, ou é uso excessivo, né? A gente tem que usar com muita cautela essa palavra abuso, né? Você fala, é por abuso de medicação. Até porque existem elementos que geram esse abuso, né? Então, tem lá 11 critérios dos quais você precisa ter para um transtorno leve, você tem que ter 3. Né? Para um moderado, você tem que ter 6. Para um grave, você tem que ter 9. Então, só que esse último item, né, esse quinto item, ele existe, né, no paciente que tem problema com álcool. Então, a pessoa tem enxaqueca e também tem um problema com álcool. Tem enxaqueca e também tem um problema com droga. Tem enxaqueca e também tem um problema com o uso de opioide. Né? E aí, ele pode, eventualmente, usar, né, de maneira abusiva o medicamento analgésico, né? Com opioide é muito claro isso, né? Existe até uma categoria específica de diagnóstico é só para opioide, né? Só relembrando aí, Tilex, Tramal, Tramadol, codeína, morfina, né? O que é o Dimorf, esses medicamentos todos aí que geram claramente, né, sabidamente, geram um comportamento de não só de uso, mas de abuso. Né? Então, são esses 5 itens, né, que a gente tem que dissecar e diagnosticar nas pessoas, né, porque o que é o mais comum? Tá? Primeiro, na população geral, tá, no Brasil, menos que 5% das pessoas que precisam de tratamento preventivo fazem. Então, hoje, as cefaleias são tratadas na farmácia. São tratadas pelas propagandas de analgésico. Então, assim, a gente está aqui nessa live, né, e essa campanha, né, de esclarecimento, mas dá para competir com o intervalo da novela, que vai lá e fala sobre N marcas, né? Tem uma que fala assim, a especialista em enxaqueca, gente, né? Como se fosse o tratamento ideal, o tratamento ideal da enxaqueca é aquela substância, né? Quer dizer, além de tudo, de uma irresponsabilidade enorme, né? E a nossa sociedade também não tem
vamos dizer, a vigilância necessária para combater esse tipo de situação, né? Então, a gente tem iniciativas, né? A Sociedade de Cefaleia, por exemplo, tem um comitê de vigilância. Já tivemos casos no passado de sucesso de assim, proibir uma propaganda completamente inadequada, né? Uma que dizia que a dor de cabeça era por causa do fígado, né? Então tinha lá um bonequinho que era do fígado e que dava uma martelada no cérebro. E aí dizia lá, tome esse remédio para o fígado para não ter... Quer dizer, isso aí realmente foi... E aí nós levamos para o CONAR, né? Que é o conselho que regulamenta as propagandas e a campanha foi retirada mesmo. Mas até ser retirada, milhares de pessoas assistiram, milhares de pessoas tomaram esse negócio inutilmente, milhares de pessoas foram procurar gastros e hepatologistas à toa, fizeram exames desnecessários. Quer dizer, quem pagou essa conta? Ninguém, entendeu? A campanha foi só retirada, ótimo. Acho que foi um avanço, na primeira vez que se teve notícia de que a sociedade se mobilizou para retirar uma campanha de analgésico do ar. Sensacional. Mas, assim, teve aqui um problema de saúde pública que ficou, porque passou batido, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter essa vigilância também, e a Abraças está aí para isso também, né? A proposta é de lutar pelos direitos do paciente, e essas propagandas, algumas realmente ferem demais o conceito de tratamento preventivo, né? A gente tem aí, se só 5% das pessoas fazem o tratamento preventivo, gente, é só analgésico, né? O grosso da população só usa, né, para aliviar suas dores de cabeça o analgésico, não fazem o tratamento preventivo. Então, a gente tem um caminho a percorrer aqui enorme, né? Então, eu acho que a gente está, ano a ano, tendo mais e mais resultados, né? As campanhas têm sido cada vez melhores, e a gente também espera muito que tenhamos resultados também na população geral, né, e também a aderência de outras entidades aí para lutar contra a cefalese e melhorar também o acesso dos pacientes, melhorar, em última análise, a qualidade de vida das pessoas, né? Temos perguntas, não? Temos. Tem vários comentários. Primeiro, dar boas-vindas a todos os participantes, aos Ana Paula, Carla, Maria de Fátima, Leide, Carla, Jéssica, bem-vindo, doutor Deusvenir, doutora Patrícia, doutor Speciale, doutor Pedro Moreira, doutora Evelyn, bem-vindos, obrigado pela participação. Quem mais? Bom, algumas perguntas, né? Primeiro, uma pergunta que surgiu ontem sobre cefaleia em salvas. Ontem, na live com o Dr. Helder, surgiu uma pergunta sobre cefaleia em salvas, sobre se existe o uso excessivo de oxigênio, e se isso pode trazer algum prejuízo no caso de cefaleia em salvas. Ótima pergunta, né? Porque esse conceito não se aplica na cefaleia em salvas. Não existe rebote nem qualquer efeito negativo do oxigênio. O oxigênio na cefaleia em salvas é bastante eficaz, né? Às vezes na enxaqueca pode dar certo também, mas classicamente é um tratamento padrão, assim, para a crise, para cortar a crise. Normalmente ele corta em poucos minutos, né? Quando funciona muito bem. Às vezes acontece
ao parar de usar, por exemplo, 10, 15 minutos depois de parar o uso, voltar a dor. Tá? Mas isso não é culpa do oxigênio, sim necessidade de dar continuidade. Então, não tem preocupação, né, de usar excessivamente, assim, o uso é por máscara, né? Então, não tem como gerar um barotrauma, assim, uma pressão exagerada e afetar os pulmões. Então, não tem, assim, um tratamento bem sossegado, né? Bem fácil de tolerar, sem problemas quaisquer. Aí, os pacientes toleram muito bem. Então, não esquece, não tem nada de uso, Tá. de consequência negativa pelo uso do oxigênio. A Ana Paula está perguntando: eu tenho enxaqueca crônica, faço uso de analgésicos todos os dias. Não tem remédio que passe essa dor. Né? E aproveitando a pergunta da Ana Paula, que seria um critério, né, de quanto de uso de analgésico por semana ou por mês é considerado um uso frequente ou excessivo, né? Então, Ana, esse corte arbitrário que a gente faz na classificação, dependendo do tipo de analgésico, é de 10 a 15 por mês, né? Mas a questão é o que a gente estava falando, assim, você talvez tomando alguma medicação ou entrando num tratamento preventivo, né, o objetivo todo nosso é que realmente a gente evite que você tenha dor, né, e que qualquer pessoa, e aí você vai usar menos analgésico, né? Assim, claro que quanto menos analgésico melhor, mas a questão não é o número de comprimidos, né? A questão é qual é a substância e o que ela vai fazer. Às vezes você vai tomar o mesmo número de comprimidos todos os dias, mas aquela substância que você está utilizando e está tomando todos os dias está te deixando você sem dor ou com muito menos dor, né? Então, o conceito é de tratar preventivamente, né? E para tratar preventivamente, a gente tem que saber o que está por trás, o que é o seu diagnóstico. É uma enxaqueca, uma cefaleia tensional, o que está por trás em termos de causas. Tem sono ruim, tem alergia, tem ansiedade, tem irritabilidade, tem depressão, tem alguma outra coisa junto, tem fatores que desencadeiam, tem fatores hormonais, tem postura, tem cervical, tem ATM, quer dizer, o universo de possibilidades, de causas é muito grande, e aí precisa ter uma avaliação para entender direitinho assim o que é, né, para poder, mesmo que não se identifique uma causa ou duas ou um conjunto de causas, a gente tem uma série de medidas, né, que são assim, que não são específicas, são inespecíficas, né, mas que fazem aquela ideia, né, do container. Então, vamos supor que a gente tem um limiar, a gente tem um container que aí passa de um certo limite e aí transborda, e aí vem a dor, né? Então, o tratamento preventivo, o que é? Diminuir a entrada de líquido nesse container, é aumentar o quanto você aguenta, é construir também ele mais alto, né, para que transborde menos. E também aumentar o ralo para a entrada, se a entrada de desencadeantes é alta, que ela possa sair também. Então, é o conceito de evitar, né? E a gente, assim, normalmente, né, comum a gente ver o paciente ir atrás do analgésico que faz essa dor passar. Não é um analgésico, não é um analgésico que vai interromper aquilo, né? É todo esse contexto de achar as causas que estão por trás, essas causas serem trabalhadas, e aí você melhorar da dor, né?
E a importância nesse tratamento preventivo, a importância de considerar o estilo de vida também, né, dentro dessa sobrecarga, né, como é que está a qualidade do sono da pessoa, como é que está o nível de estresse, alimentação, atividade física, né, então a pessoa... nas próximas lives a gente vai falar sobre isso também, né? Sobre amanhã sobre ansiedade, depressão, enxaqueca, nas próximas sobre estilo de vida, sobre enxaqueca e sono, enxaqueca e atividade física, enxaqueca e estresse, e técnicas para o que o Dr. Mário estava comentando sobre essa importância da regeneração no momento de retirada daquele estímulo estressante, né? No início de uma crise de enxaqueca, né? A importância da pessoa se retirar daquela situação de estresse e se dar esse tempo para esse descanso, para esse reabastecimento, para esse relaxamento, né? É muito difícil para a pessoa com enxaqueca crônica, por exemplo, que é ansiosa ou que tem aquele vício em trabalho, né? É difícil ela, com uma crise de enxaqueca, parar de trabalhar ou ter algum descanso importante para ela se recuperar daquela crise, né? Ela continua, apesar de... É muito frequente a gente ver que a pessoa continua apesar da crise de enxaqueca, continua trabalhando, continua fazendo... E aí não vai ter medicação que... Vai ser mais difícil a medicação fazer efeito, né? O Speciale está levantando uma questão aqui muito importante, né? Que a gente ressaltou. A percepção da população, o conhecimento da população sobre o malefício do uso excessivo de analgésicos, né? Eu acho que essa casa de assim, 95% das pessoas, né? O estudo epidemiológico que a gente fez mostrou que a pessoa não tem acesso, mas independente disso, ela provavelmente está sendo bombardeada aí pelas propagandas e está sendo bombardeada pelo conceito de que tratar dor de cabeça é só com um analgésico, não tem um conceito de prevenção, né? Então, também não é à toa que os analgésicos são de cefaleia são os mais vendidos, né? E também os que também mais fazem propaganda, né? Então, realmente, tem um entendimento muito baixo da população sobre os problemas de usar o analgésico não só excessivamente, né? Podendo levar a todas essas questões que a gente falou, os efeitos colaterais e as situações negativas, mas, às vezes, nem é tão frequente, mas aquela pessoa, ao invés de fazer o tratamento preventivo, ela vai só no analgésico e não tem a melhora da qualidade de vida que ela poderia, né? No imediatismo, né, na impulsividade, né, como você estava comentando, né? O Oswaldo está colocando aqui uma questão também, né? Nas farmácias, drogarias aí, existe um apelo para a pessoa comprar, quer dizer, ali no caixa da farmácia, está lá o Saldina, está lá outros analgésicos, né? Houve uma tentativa de tirar os remédios do balcão para as pessoas pegarem, né? Mas continua ainda a farmácia vendendo o espaço e a peso de ouro para colocar esses produtos aí, a pessoa ir lá e pedir e acabar comprando, né? Então, assim, a minha percepção é de que enxaquecas são tratadas no Brasil na farmácia, não nos consultórios médicos, né? Essa é a realidade. Então, a gente tem que brigar por isso e eu acho que essa campanha aí tem assim, todas as iniciativas muito bem-vindas.
para levar essa ideia aí do tratamento, né? E hoje, 19 de maio, como Dia Nacional de Combate às Cefaleias, né? São várias campanhas hoje, várias lives, vários profissionais transmitindo essas informações que são muito importantes, né? Para a compreensão e para mudança, né? Aqui tem uma pergunta da Ana Carolina. Qual o papel do Passurta para diminuir o uso dos analgésicos para enxaqueca e qual a perspectiva de torná-lo acessível à população? O Passurta, o sal chama-se Erenumab, um composto novo que é da categoria dos anticorpos monoclonais. Existe também o Galcanezumab, que é o Engalit, e esses dois são aprovados já no Brasil. Realmente é uma nova era no tratamento da enxaqueca, são remédios bem efetivos e de fácil tolerabilidade, não tem efeito colateral. São injeções subcutâneas usadas uma vez por mês, e foram recentemente liberadas aí já para o tratamento da enxaqueca no Brasil. A perspectiva de tornar as medicações acessíveis, né? Essa também é uma outra luta. Em breve vai ter a discussão do rol da ANS e vai abrir para votação e para o público também, para as pessoas se colocarem em relação a isso, né? Então, existe a chance, né, da gente conseguir, então, que o Erenumab e também a toxina botulínica sejam incluídas no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ou seja, os convênios passariam a pagar este tratamento, né? A Nathalie está perguntando aqui sobre o tratamento sobre nortriptilina, e aí um dia só que esqueceu, as dores voltaram, né? E então, assim, é uma das opções, né, de tratamento preventivo. Existem várias outras, né, Nathalie? Não desiste, continua. Se houve algum problema com a nortriptilina ou realmente, assim, precisa ter uma assiduidade, né, e às vezes um diazinho realmente não é o mais comum, tá? Mas realmente precisa ter um uso bem assíduo, né, da medicação preventiva para poder funcionar no seu melhor. Mas a nortriptilina é só uma das muitas opções, tá? Não desista, continue procurando aí, porque inclusive tem essas opções novas, né? E várias outras aí que a gente pode, que normalmente os neurologistas, né, que cuidam das enxaquecas podem passar para você. Então, o tratamento, ele precisa de uma insistência, né? E a gente tem que ter, às vezes, essa ideia do conceito de prevenção, novamente, né? De que tem que ficar alguns meses utilizando a medicação para o sistema se estabilizar, né? Não é aquela medicação que você vai tomar uma e, bumba, acabou, né? Assim, não é um bicho que a gente vai matar, não é um antibiótico que a gente vai tomar que vai resolver todo o problema. Toma aí uma semana desse antibiótico, pronto, matou lá o germe e acabou com a infecção. A enxaqueca não é uma infecção, né? A enxaqueca é uma doença que tem fatores que são recorrentes, então ela precisa ganhar uma estabilidade, precisa que a gente insista no tratamento, né? E existem também remédios baratos, existem remédios bem econômicos que o SUS dá, né? Então, assim, dá para também lutar contra a enxaqueca sem recursos, né, financeiros. A luta nossa aqui é de melhorar o acesso e dar o melhor do nível de diagnóstico. Então, a gente tem um número de pessoas que sofrem e não sabem o que tem. Isso precisa diminuir. Das pessoas que sofrem, daí começam a saber o que tem. Elas precisam
começar a tratar para ter efetividade, né? Mas aí você pode ter o tratamento que não está também funcionando. Aí ela precisa de um ajuste e ela precisa chegar, então, no ideal, que é, ela tem a doença, a enxaqueca, por exemplo, ela sabe o que é, ela sabe que tem, ela está em tratamento e está dando resultado. Então, esse é o sonho, né? Quer dizer, e conseguir que as taxas de pessoas que têm possam diminuir por ações diversas aí, populacionais, mas aqueles que têm também que recebam os tratamentos e que se encaixem e que consigam viver uma qualidade de vida melhor, né? E essas informações são muito importantes para a compreensão e para, inclusive, aliviar a ansiedade de tantas pessoas que sofrem com enxaqueca crônica, né? Eu vejo essa informação de que a medicação tem um prazo, né? Às vezes por meses, né? Tem algumas perguntas sobre quanto tempo, né? É importante entender isso, porque eu vejo muito as pessoas com enxaqueca crônica, por exemplo, abandonando um tratamento e tendo um tipo de percepção como, tá vendo, nenhum tratamento funciona para mim, nada dá certo, né? Ela, em um mês, abandona um tratamento, né? E fica sentindo mais ansiosa ou mais deprimida, né? Deixando de insistir naquela prescrição médica, né? Naquela orientação do médico, né? Então, entendendo isso que você está dizendo, né, esse tipo de informação é muito útil para aliviar essa ansiedade, essa expectativa que, é claro, que a pessoa tem, ela quer sofrer menos, né? Ela quer ter esse alívio, né? A Emeline Guzmão aqui está perguntando sobre os efeitos colaterais do uso prolongado de triptanos. Tem 4 triptanos no Brasil, né? Naratriptano, que é o Naramig, Zometriptano, Zomig, Sumatriptano, que é o Sumax, e o Risatriptano, que é Maxalt. Não é para sair tomando, tá, gente? Só para saber que tem 4. Mas a pergunta sobre uso prolongado, né? Boa pergunta, viu? Mais uma mais fácil, Emelina. Mas é o seguinte, a gente tem que limitar, assim, conceitualmente, se você está tendo que tomar triptano todo dia, é porque o seu tratamento não está legal, seu tratamento preventivo. Então, a ideia é que a gente vá insistindo até achar um caminho para você reduzir a sua frequência e não só porque tomar triptanos diariamente tem problemas, sim, né? Pode gerar problemas, sim, mas para você ter uma qualidade de vida melhor, né? Eu tenho pacientes que tomam o seu naratriptano todo dia e vão muito bem, obrigado, e a gente tenta diminuir, faz e dá 1000 piruetas e continua esse uso diário sendo a menos pior das iniciativas. A gente não desiste, a gente continua insistindo, né, e buscando sempre outras formas, mas tem um estudo que avaliou só por 3 meses, um estudo americano, que avaliou naratriptana por 3 meses como um tratamento assim, preventivo, né? E aí eles não observaram grandes problemas. Até nesse artigo aí está um brasileiro muito assim, privilegiado mentalmente, né? Assim, o Marcelo Bigal, que é um gênio da nossa área, mora nos Estados Unidos, e assim, são só 3 meses, né? São só 3 meses, mais do que isso a gente não sabe. Então, o outro problema é o seguinte, se você tem uma carótida entupida, uma coronária entupida, o triptano pode gerar uma vasoconstrição, né? Eu já vi, sim, 2 pessoas infartarem com o uso de sumatriptano, mas eram pessoas que já sabidamente tinham coronárias completamente entupidas, né? E já tinham infartado várias vezes, e a gente tentando demover a pessoa de não usar, porque tinha um risco muito sério. Então,
eventual a possibilidade, é muito eventual a possibilidade de uma isquemia aí por causa de triptano. Mas a gente não prescreve triptano diariamente, não é a prescrição. Claro, se você está numa semana ruim, ok, pode dar uma esticada de um outro triptano a mais do que o recomendado, mas esse aumento do uso tem que ser notificado para o seu médico para ele saber que a ideia de prevenção não está legal. Aconteceu alguma coisa, porque senão você vai ficar tomando triptano aí direto e vai ficar sofrendo em primeiro lugar, essa é a principal questão. Em segundo lugar, vai estar tomando um remédio que não é o adequado, que não vai resolver a sua solução, né, o seu problema, não é a solução do seu problema, e eventualmente esse uso frequente aí pode te gerar situações, né? Pode dar efeitos de tontura, de sonolência, de desequilíbrio cognitivos e também efeitos relacionados à vasoconstrição, né? A piora da circulação do sangue no organismo como um todo. Aí a Renata está falando do canabidiol, né? Canabidiol pode tratar enxaqueca. Eu já tentei assim com alguns pacientes na época que começou, mas o canabidiol é muito difícil porque qualquer remédio, a maioria dos remédios tem o seguinte: dose pequena, efeito pequeno; dose alta, efeito mais alto. O canabidiol não é assim, não tem a chamada cinética linear. Ele tem uma cinética em U. Então, você dá primeiro, qual é a dose que a gente dá para enxaqueca? Não sabemos, não tem estudo suficiente. Então, X a dose, aleatória, né? Assim, podemos até ter uma ideia, assim, mas é completamente experimental. Aí você deu e não foi tão bom. O que você faz? Aumenta a dose ou diminui? Não sabemos também. É muito difícil de prescrever o canabidiol, não pela questão só legal de conseguir importar e esse enrosco, porque é uma substância difícil, tá? Cinética não linear, né? Quer dizer, que a gente não sabe o que fazer se aumenta ou diminui a dose. E o outro problema é que a gente chama assim um receptor muito promíscuo. O que quer dizer? O receptor de canabinoide está no organismo inteiro. Então, legal, pode ser que tenha um efeito bom para dor, mas você pode ganhar peso, pode ter uma alteração cognitiva, você pode ter depressão, pode piorar sua memória. Então, são muitos outros fatores, e esses outros também com cinética não linear. Então, é uma tragédia, assim, é muito difícil de prescrever, né? Pode dar certo? Pode dar certo, mas, assim, antes de entrar no canabidiol, tem tantas outras coisas tão mais efetivas, assim, que eu, sinceramente, assim, já tentei com alguns pacientes e tudo, mas hoje eu não vejo muito espaço para isso, não, por conta de ter outras formas, várias outras possibilidades de tratamento que eu acho que são muito mais efetivas, né? Tem uma pergunta aqui da Débora. Podemos considerar os mesmos conceitos aplicados à enxaqueca para a cefaleia tensional? Os conceitos de uso excessivo, né, de frequente de analgésico? Sim, pode aplicar sim. E agora, mais do que isso, viu, vamos entender a tensional e a enxaqueca como um espectro, né? A pessoa pode ter uma dor mais forte, que lateja, que tem incômodo com a luz, com o barulho, que tem enjoo, que é só de um lado da cabeça, com a carona da enxaqueca. E essa mesma pessoa pode ter uma dor mais leve, bilateral, que não lateja, que a luz não incomoda tanto, que o barulho não incomoda tanto, que não vê enjoo. Você fala é tensional. São duas doenças diferentes? Não. É a mesma pessoa. E aí, realmente, ela pode manifestar duas características diferentes, né? Então, se aplica, sim, a questão do analgésico e a questão também da prevenção, né? É o mesmo conceito.
A Rosani comentou aqui, toda vez que tem enxaqueca, vem a depressão, né? Então, a enxaqueca está muito associada mesmo tanto à ansiedade quanto à depressão, né? Existe essa associação maior, né? Principalmente da enxaqueca crônica, e vem todas as emoções associadas, né? Com as limitações todas que a pessoa tem, às vezes perdas, né? Às vezes tem que interromper uma reunião, um trabalho, uma atividade social, né? Ou às vezes a pessoa tem uma interpretação ali daquela crise como, puxa, não tem nada que eu faça que funcione, de novo eu vou ter que parar tudo, né? Então a Uma gente vê frustração, né? como Uma frustração grande, né? frustração, né? Então Ah, a maneira que a pessoa interpreta aquela crise, né? O pensamento que influencia a emoção, isso também pode ser revisto, né? Para isso em terapia a gente vai ver nas próximas lives esse assunto. Amanhã a doutora Thalita, psicóloga, vai falar sobre enxaqueca, ansiedade e depressão, né? E esse é um aspecto importante também, né? a Uzane está levantando uma questão aqui interessante, né? Sobre a cura. Rosane, coloca para a gente assim, qual é a sua definição de cura? E a gente vai conversar sobre isso. A gente fez uma pesquisa, espero que seja publicada esse ano, sobre o que o que os pacientes acham que é cura da enxaqueca. Uhum. E aí o interessante é que a gente fala línguas diferentes. As definições dos pacientes são diferentes do que nós médicos dizemos o que é, porque a gente usa às vezes modelos diferentes, né? Então, vamos ver o exemplo da Rosane aí, se ela estiver por aí ainda, a gente vê qual que é a definição dela, né, pessoal, sobre cura, e como a gente conversar sobre isso, né? Enquanto O Andrew Pinheiro está falando sobre a tentativa de infiltração de lidocaína, né? Sim, os bloqueios de nervos são técnicas que a gente utiliza bastante para o tratamento, sim. a Então, Rosane, né? a Regina fala sobre pouco estudo para enxaqueca, né? Assim, sim e não, Regina. Tem muitos pesquisadores trabalhando nessa área, em todos os países, tem gente muito capacitada, né? Tem um centro na Dinamarca que tem mais de 50 pessoas dedicadas, tempo integral, são um prédio só para o estudo de enxaqueca, em Copenhague. E assim vários locais, né? A Itália tem bastante pesquisa, Estados Unidos é o que mais tem pesquisa, o Brasil também produz bastante coisa, tem vários centros de pesquisa também, mas você tem razão no sentido que o investimento, assim, tem muito mais investimento em pesquisa para esclerose múltipla, para outras doenças neurológicas, inclusive, do que para as cefaleias. Essa é uma briga no mundo inteiro, né? Que assim, uma luta para conseguir recursos de pesquisa e algumas doenças até muito menos prevalentes e com muito menos impacto. É difícil de você dizer qual é a doença que merece mais, né? Teoricamente, todo mundo mereceria e a gente lutar igualmente pela cura de todas as doenças, mas, de fato, as cefaleias recebem menos recursos, sim, para pesquisa do que comparativamente outras doenças, né? E ela fala também, a Regina fala sobre o preconceito, né, o estigma da enxaqueca, que ainda é pouco compreendida mesmo, né? A gente está sempre investindo nessa questão da informação para diminuir esse preconceito, diminuir
esse estigma, né, e para as pessoas compreenderem melhor e acolherem até os ambientes de trabalho, né, as empresas acolherem de uma forma diferente as pessoas que sofrem com enxaqueca. O Oswaldo, né, o Oswaldo Couto, grande neurologista, né, o São Paulino aí, dos melhores, né, Oswaldo? Está falando aqui sobre as aulas de cefaleia na graduação médica. Realmente, os médicos têm pouquíssimas horas sobre esse assunto. Se é que tem 1 ou 2 horas de ensino sobre cefaleia, então as pessoas se formam médicas sem saber cuidar, né? Então, essa é a realidade que a gente vive, e não é no Brasil só. O mundo inteiro tem um déficit de ensino e uma carência, né? O professor Speciale coloca aqui para nunca desistir de procurar um cefaliatra, né, que é um médico neurologista especialista que estuda o assunto das cefaleias, né, vale a pena ficar sem ela, quer dizer, realmente, assim, o leque de ferramentas do médico que trata isso aí, o neurologista que trabalha nessa área, é um leque maior, né, de opções e de soluções. O Andrew está falando do conceito dele de cura, né? Se minha noiva diminuir as crises para 1 por mês, já ficaria satisfeita e se consideraria curada. Exatamente. É o que a gente fala, assim, ter uma crise por mês é possível? Totalmente possível. Totalmente possível. O que a gente fala que não existe cura, né? Não existe a cura se a gente admitir que a enxaqueca é uma doença que tem um bicho lá, um micróbio que te vai dar um antibiótico e vai acabar o problema, né? Ela não é esse modelo. Então, assim, o que a gente viu na nossa pesquisa é exatamente o que o Andrew está falando, né? As pessoas se dizem ou se considerariam curadas, muitas vezes com uma redução de 50%, né? Qual é o modelo que os médicos usam para cura? Nunca mais ter aquele sintoma ou aquela doença na vida, tá? E os pacientes também perguntam para a gente, e eu pergunto de volta, né? Então, o que é cura? Eu quero ficar sem dor. Joia. Com ou sem remédio? Pode ser com remédio. Aí, ou a pessoa pode falar assim, não, sem remédio. Tá, tudo bem, podemos tentar alguma coisa, então, sem remédio para você ficar sem dor. Mas com alguma mudança na sua vida, no seu estilo de vida, ou sem nenhuma mudança? Então, se a pessoa responde sem nenhuma mudança, desculpa, assim, vamos fazer um curso de mágica, né? Porque, assim, existe tratamento, existe remédio para deixar as pessoas bem sem dor. Existem medidas sem remédio para deixar as pessoas bem e sem dor, né? E existem mudanças necessárias para serem feitas, né? Também. Então, assim, é isso que a gente tem. Eu acho que é muito bom, já dá para melhorar, assim, muito dos quadros, né? Mas realmente, se o conceito for diferente, né? Se a ideia for diferente daquela que a gente da linha de pensamento que a gente está tendo, pode haver realmente um resultado diferente, né? Tem algumas perguntas aqui sobre enxaqueca e estresse, que vai ser a live da semana que vem, na quarta-feira que vem. A Damares pergunta sobre métodos não medicamentosos comprovados. A gente também vai falar sobre isso, né? Sobre
Essa série de 7 lives é sobre psicoeducação e uma parte, 4 das lives vão ser dadas por psicólogos e vai ser sobre esses aspectos psicológicos, ansiedade, depressão, a relação entre enxaqueca e sono, a atividade física, a relação entre enxaqueca e estresse, e as técnicas de controle da dor, como respiração, relaxamento, meditação e mindfulness. Outra também aqui, faço meditação, respiração, isso a gente vai falar na quinta-feira, na live da quinta-feira que vem, sobre essas práticas, né, que ajudam, né, no momento da crise e de forma preventiva também. Então, a gente fez a pergunta lá para a Rosane, né, Rosane, sobre o seu conceito de cura, ficar livre definitivamente desta dor horrível, anula minha vida por um período, sem dúvida, né? A gente empatiza aí com o seu sofrimento e também tem que te colocar, né, Rosane, que a gente tem que lutar, que nem o professor especial colocou aí, nós temos que buscar todas as formas aí para conseguir melhorar o quadro das pessoas, né? Agora, eu te pergunto, fica livre definitivamente, joia, com remédio ou sem remédio? Daí você me responde. Ou os dois, né? Revendo esse estilo de vida, acho que a mensagem de otimismo, né? Que muita coisa pode ser feita, muito alívio pode acontecer, né? Muita coisa pode melhorar, né? Acho que a mensagem do doutor Speciale de insistir mesmo na busca de tratamento, né? Em procurando um cefaliatra, procurando tanto o tratamento medicamentoso quanto o não medicamentoso. Né? Essa associação é interessante, né? Importante, né? Aí a pergunta aqui da Regiane sobre quando diminuir os remédios para ver se as dores vão voltar ou não. Aí depende muito, Regiane, do estado que você está, assim, né? Do que você, eu digo assim, a pessoa, né? Mas, assim, a ideia de um tratamento preventivo é que a gente inicie e que a gente vá ajustando ele para chegar no seu ideal. Qual é o ideal? É aquele quadro, assim, de mínimo de dor, pode até zerar a dor, ou ter uma dor que não te cause nenhuma disfunção, né? E que você diga assim para a gente, do jeito que tá bom, estou bem, joia. Chegamos até aí. Quanto tempo demora para chegar nisso? Às vezes demora, às vezes é na primeira, às vezes a gente briga, mas a gente nunca vai desistir, né? Sempre vai ter alguma coisa para a gente buscar, para a gente pensar assim para reverter esse problema, né? Aí, depois que você atingiu ou ficou bem, quanto tempo você continua bem? Você tem que continuar bem. No mínimo 3 meses. Tá? Se o seu quadro foi mais grave, foi mais difícil de chegar, mais tempo, 6 meses, 1 ano. Né? A gente usa alguns modelos, por exemplo, na epilepsia, a gente usa o critério de remissão a partir de 2, 3 anos de tratamento, né? Alguns médicos entendem dessa maneira também, deixar 2, 3 anos, né? Eu vou mais assim, na média, vamos dizer que na média, eu estou entre 6 meses a 12 meses, de acordo, assim, variando de paciente para paciente, né? Mas o que acontece também é que nas consultas de acompanhamento, Regiane, ocorre o seguinte cenário, assim, beleza, você está bem há quanto tempo? Ah, muito tempo. Ah, 1 ano, que bom. E vamos fazer o que então? Vamos tentar diminuir ou vamos manter o tratamento, né? Vamos tentar diminuir. Por quê? Para que diminuir o tratamento? Qual é a chance de você voltar a ter dor, né?
baseado em o que você vai enfrentar na vida daqui para frente. Eu vou entrar num novo emprego, eu vou fazer um curso à noite, eu vou casar, eu vou mudar de vida. Não é a hora para a gente testar, né? Eu acho que toda retirada de medicação tem que estar numa fase boa da vida. Se você está numa fase turbulenta, é pedir para voltar a ter dor, né? Por mais tempo que você tenha usado. O momento é muito importante de saber qual é o momento. Então, a gente tenta assim, planejar o que está por vir na sua vida, né? Ou vamos supor que você está no limite, assim, que nem a pessoa colocou lá, né? Que assim, eu deixei um dia nortriptilina e pronto, já voltou a minha dor de cabeça. Então, se você está muito no limite, se você tentar tirar, diminuir, provavelmente essa dor vai voltar, né? E aí a gente tem que pôr na balança. Ok, o que nós vamos ganhar parando o remédio? E o que nós podemos perder também parando o remédio, né? Então, muitas vezes, assim, a pessoa está há anos tomando e está tomando lá uma melatonina, uma substância lá super tranquila, ou um remédio que não está fazendo mal nenhum, que está controlando bem, poderia tentar diminuir, sim, mas às vezes a pessoa não quer também, e a gente vai dizer assim, olha, não tem razão de você parar, você está tão bem, você já sofreu tanto, você quer correr o risco? Eu não quero correr o risco. Então, é muito individual também. A gente usa uma série de parâmetros para definir essa retirada, né? E aí o que acontece muito, infelizmente, é a pessoa tirar da cabeça, né? Eu estava conversando até agora, até estava o Deusenir, né? O Deusenir lá no outro encontro que a gente estava conversando sobre uma forma de tratamento, e o indivíduo tinha utilizado aí as injeções, né? Do monoclonal, tinha melhorado bastante, e aí da cabeça tirou os remédios preventivos, e aí piorou, né? Ou seja, aí depois voltou a tomar e melhorou. Quer dizer, o tratamento preventivo que estava vindo anteriormente não estava sensacional, estava melhorando alguma coisinha, aí quando entrou a injeção do monoclonal, zerou, ficou super bem, mas ao tirar o remédio que estava vindo de base, ele deu uma piorada muito grande. Entendeu? Então, a gente usa esse conceito também de implementar, né, de multimodalidade, de politerapia, né, às vezes no paciente que precisa, baseado também nas necessidades individuais, né? E esse momento de retirada da medicação também, né, a pessoa observar esses fatores de estresse, né, a importância da psicoterapia também, né, de aprender formas de lidar com estresse, o tipo de percepção que ela tem das situações estressantes, né, isso também combinado à medicação, né, alivia, né? É fundamental, né? E aí a ideia de gerar uma estabilidade com o remédio permite também que esses tratamentos aí não farmacológicos, né, o nível de atividade física, higiene do sono, a regularidade da alimentação, o trabalho de saúde mental, relaxamento, meditação, respiração, possa ser feito de uma maneira mais tranquila também. Quer dizer, você estando bem, é muito mais fácil de você aderir, você conseguir fazer. Em algumas situações, a pessoa também fica naquela assim, agora que eu estou bem, eu vou chutar o balde, né? Agora que eu estou bem, eu não vou fazer exercício, e aí acaba a gente vendo o quanto que essa pessoa está pagando o preço, né? Também por não fazer uma outra medida, né? E aí, como a gente colocou assim no começo, a questão da automatização, né? De você repetir uma coisa várias e várias vezes, né? Um pensamento, uma emoção, e ter aquele disparo automático. Às vezes também isso tem origem genética, né? E aí a gente precisa fazer um trabalho na pessoa, né? Tanto assim, de todas as formas necessárias, né? Mas a estruturação de um trabalho, de um bom trabalho de saúde mental,
na área de psicologia é fundamental para uma boa resposta, para ser um bom aliado no tratamento. E para a pessoa sair desse piloto automático, né, com técnicas específicas, né? A terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, oferece algumas ferramentas interessantes para a pessoa criar outros automatismos mais saudáveis, né? Sim. Aí, voltando à conversa com a Rosane aqui, ela falou que der resultado, com ou sem remédio. Então, assim, Rosane, a gente consegue, né, existem vários e vários tratamentos para você atingir a remissão, para você ficar sem dor, e aí você continuar sem dor, né? Então, assim, a medicina tem como te ajudar aí, sem dúvida. A Regina pergunta sobre a melatonina. Eu sou suspeito porque acho que 25 anos ou mais assim que eu estudo esse assunto, e a gente fez estudos e mostrou que a melatonina é efetiva no tratamento da enxaqueca, tratamento preventivo, né? Então, eu vejo a melatonina com muito bons olhos, assim, com uma efetividade muito boa, com assim, uma fácil tolerabilidade, né? Apesar de você poder aliás, aqui não dá para comprar, o médico precisa mandar formular a melatonina aqui no Brasil. Mas muita gente viaja, traz, toma, e toma também de qualquer jeito, né? Não estou dizendo que está fazendo isso, mas o uso da melatonina precisa ter uma regularidade, né? Então, e precisa ter um ajuste de dose. 1 miligrama? 3, 5, 10, 15, 20, 30. Precisa ajustar a dose, né? Eu, por exemplo, se eu tomar 3 miligramas, eu durmo o dia inteiro, né? E aí tem pessoas que tomam 15 miligramas e não acontece nada. Então, varia muito de pessoa para pessoa. Então, agora, o efeito na dor é independente do efeito do sono, tá? E também o que não pode fazer com a melatonina é você tomar assim, 2 da manhã, com insônia, vou tomar melatonina agora. Não, melatonina é o sinalizador do ritmo biológico e a gente precisa de uma regularidade do uso da melatonina. Então, é que nem você viveu um fuso horário. Então, você produziu lá uma melatonina normalmente começando às 10 da noite, batendo um pico às 3 da manhã, e aí você toma um remédio às 2, 3 da manhã para fazer um pico ali daqui 4, 5 horas, você vive como se tivesse voado 5 horas de fuso para trás ou para frente. E isso causa mais enxaqueca, né? Então, o uso da melatonina não é um comprimido para você ir lá e dormir e interromper aquele ciclo de insônia, né? Aquelas horas de insônia. É um uso mais regular, diário, com uma visão, um aspecto preventivo. A Regiane está falando aqui que o tratamento está respondendo bem, as crises diminuíram. É isso aí, a gente sempre tem essa visão de que a resposta tem que diminuir. Assim, em estudos clínicos, tá? Só assim, você dá um remédio sem escolher. Então, você está lá participando de um estudo clínico, você tem 2 remédios. Ou é o placebo, que não é nada, que, aliás, às vezes funciona também, né? Porque tem toda a situação de você, enfim, do contato com o médico, do ambiente, e da expectativa e tudo, e você tem a substância. Aí, assim, na média dos tratamentos, existe uma redução de 50% em 50% das pessoas. Tá? Se você pegar aleatoriamente um remédio, sem customizar, assim, sem individualizar o tratamento, a chance é mais ou menos 50-50, né? 50% de redução em 50% das pessoas. Tem pessoas que vão zerar, e vão zerar rapidamente, e tem outras pessoas que não vão responder nada. Então, o tratamento também não é simplesmente
pegar a lista de preventivos ou de analgésicos e ir ticando, passou esse, tomou, pum, pum. Não é isso, na verdade, particularizar, assim, os números são muito melhores quando você individualiza, né? Quando você vê aquela pessoa que ela tem uma necessidade, que ela precisa, além de cuidar de um aspecto, precisa cuidar de outro, quer dizer, aí as chances são melhores. Mas mesmo que a pessoa não responda, a gente vai sempre insistir, buscar os caminhos e as iniciativas para ir caindo 50%, né? Uhum. Na média é assim. Agora, novidade na Cefaleia em Salvas, Adriana Costa. Sim, novidades. Existe agora aí, está aprovado, ainda não está disponível no mercado, o Galcanezumab, que é o Engalit, que é o último tratamento aprovado para cefaleia em salvas. Ele também está aprovado para enxaqueca. As dosagens são um pouquinho diferentes, tá? Já está disponível o Engalit para enxaqueca, a dose de ataque é 240, são 2 injeções de 120, e depois a sequência é uma injeção de 120 a cada mês. A dose estudada de cefaleia em salvas é de 300 miligramas. E as injeções que estão para vir são de 100 miligramas, ou seja, o tratamento seria 3 injeções de 100. Tá? A substância é a mesma, mas, assim, é o que temos, né? Mas a gente vai ter a dosagem, em breve, a dosagem ideal aí para o tratamento da cefaleia em salvas. Fora isso, nós mesmos aí, também idealizado pela doutora Maria Eduarda Nobre, nossa colega querida e super estudiosa aí da cefaleia em salvas, nós juntamos alguma experiência com vários médicos aqui no Brasil sobre o uso do clomifeno, que é um outro remédio aí, curiosamente, é usado para indução de ovulação. Mas a gente usa em homens e mulheres, independente disso, o efeito dessa medicação é no hipotálamo. E é um remédio assim, relativamente tranquilo de usar, não dá tantos problemas, e é efetivo. É uma novidade, assim, já se tinha usado anteriormente, mas é algo que a gente tem pego, que tem tido uma experiência também, né? Eu tenho visto também alguns pacientes responder uma comunicação aí totalmente sem, sem nenhuma publicação científica, uma observação que eu tenho de pacientes que respondem à injeção de ketamina, injeção subcutânea de ketamina, encefaleia em salvas. Assim, me dá a impressão de ser muito promissor como um tratamento agudo, assim, como se fosse no lugar do Sumax, daí, o do oxigênio, né? Sumatriptano, o do oxigênio, mas ainda precisa ser estudado, saber a dose. Então, é uma novidade, assim, de observação que totalmente em primeira mão, assim, uma comunicação que eu faço aí para os colegas aí, nunca escrevi sobre isso, mas espero que em breve a gente tenha estudos e possa fazer estudos clínicos também para mostrar qual é o caminho dessa substância chamada ketamina, que é muito interessante, assim, ela como antidepressivo é impressionantemente poderosa, né? Existem maneiras de infundir, existe a infusão endovenosa, né, o remédio na veia, existe também a forma subcutânea, e já tem aprovado nos Estados Unidos a ketamina spray nasal, ação antidepressiva, e também tem uma ação antidor bastante poderosa. A gente acaba fazendo em pacientes muito refratários essas infusões de ketamina, e também quando tem a enxaqueca junto com depressão. E as respostas são muito boas, muito boas. Demanda, assim, tem um certo porte, assim, tem que fazer no centro de infusão ou no hospital, é uma infusão endovenosa, assim, não é um negócio que você prescreve e a pessoa vai lá e toma.
tem uma complexidade maior, mas, assim, para pacientes refratários, é algo que tem me causado, assim, uma impressão muito boa, né? Nunca procurei um neurologista por medo. A gente morde só quando está bravo. Regina, os neurologistas são bonzinhos, né? São bonzinhos. Mas olha que lindo que ela escreveu, né? Mas aquilo... Estou sentindo alguma mudança. Então, quando a gente está calmo, a gente está calmo. Quando está bravo, aí morde a sombra, né? Mas, olha, tem uma série de colegas aqui. Eu queria agradecer também ao Oswaldo Couto, o professor Speciale. Se você vê o professor Speciale falar, você quer pegar ele no colo, assim, um cara assim, de uma doçura, de uma sabedoria impressionante, né? Eu podia combinar com ele também, né, Juliane? Sem dúvida. Então, Vamos e convidar o doutor mais aí Speciale. que está por aí, o Deus Venir, a Doutora Patrícia, doutora Evelyn, Evelyn, né? Todos são médicos. doutor Osvaldo. Oswaldo, já falei. Que mais? Que mais? Mais alguém que eu estou perdendo aqui? Se tiver, põe no chat e se apresenta também, tá, gente? Estou tentando ver aqui, mas posso estar perdendo, escapando alguém que passou batido. Mas, assim, a mensagem é que, fazendo eco aqui com o que o doutor Speciale falou, né? Não vamos desistir, vamos insistir nos tratamentos, tem coisas novas, elas são caras, mas também tem formas de melhorar o acesso. Muito provavelmente, inclusive com a ajuda de todos vocês, né, participando da votação, participando desse processo do rol da ANS, a gente vai poder ter os convênios pagando Botox, toxina botulínica, e o Erenumab e o Pazurta, né? Que é um anticorpo monoclonal, uma das injeções aí subcutâneas. Então, isso vai trazer para uma gama enorme de pessoas uma melhora da qualidade de vida incrível, né? Eu soube também que alguns convênios, mesmo antes do rol, já estão aprovando alguns tratamentos. Então, assim, surpreendente até, né? Na minha opinião, assim, vários convênios têm liberado o uso do Pazurta aí para um uso mais frequente, assim, periódico, né? Temos boas notícias também, né? Temos boas notícias, sempre tem novidades, tem remédios novos para vir também. Tem uma molécula chamada lasmiditan, tem uma outra que chama ubrogepam. Assim, sempre tem coisa nova, né? Tem os devices, os aparelhos, que são coisas bem interessantes também. Enfim, tem várias opções, a gente não pode realmente desistir, né? Muitos recursos, né? E finalizando, né, doutor Mário, a gente acompanhe as páginas da Abraces, da Sociedade Brasileira de Cefaleia, né, nas mídias sociais, que a gente sempre está colocando aí novidades, informações, e é importante acompanhar, né? Ângela, que bom você aqui, Andréia Nunes, psicólogas, e queria convidar vocês então para as próximas lives, amanhã sobre enxaqueca, ansiedade, depressão, na quinta-feira sobre enxaqueca e sono, na segunda-feira que vem enxaqueca e atividade física, depois enxaqueca e estresse, e técnicas de respiração, de relaxamento, de meditação e mindfulness.
essa série de lives, então, sobre psicoeducação e enxaqueca, para as pessoas que sofrem de enxaqueca, por vários profissionais, e a gente espera a participação de vocês nas próximas, e agradecemos a presença de todos. Finalizamos Legal. assim. Bom, a gente vai conseguir deixar isso no YouTube, não vai? Gravado, né? Por enquanto no Facebook da Sociedade Brasileira de Cefaleia e em seguida no YouTube da Abraces, né? E vamos salvar nos outros canais também. Da sociedade também depois entra. Na sociedade também. Maravilha, gente. Boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigado. Até amanhã. Até a próxima.